Olá, crianças, como vão? Espero que vocês estejam bem, junto com o papai, junto com a mamãe. Nós estamos aqui com muita saudade de vocês, saudade de encontrar, de abraçar, mas ainda não podemos, né? Mas eu sei que vocês já estão sabendo que no próximo domingo nós estamos preparando uma surpresa para vocês, o nosso drive-thru, né, da nossa EBD. Já que nós não podemos nos reunir em escola dominical todos os domingos, neste domingo, de 2 horas da tarde até as 4 da tarde, nós estaremos no estacionamento do Perim esperando vocês. Passar lá com o carro do papai, da mamãe, para a gente poder pelo menos ver vocês e dar um tchauzinho, já que a gente não pode abraçar, mas pelo menos encontrar vocês, ver vocês um pouquinho. Porque a saudade é grande. Eu sei que vocês também estão com saudade de estar na igreja novamente, de encontrar os amigos. Nós também temos muita saudade de ver a igreja cheia de crianças como nós temos. E hoje nós estamos aqui na nossa Sexta Kids para contar mais uma história para vocês. E hoje vocês já devem ter percebido que a nossa história é de um rei muito importante, que está registrada essa história lá na Bíblia, na palavra de Deus. Senhor. Mas hoje a história que a tia vai contar é uma história que está lá no primeiro livro de Reis. E eu quero que você preste atenção até o final, que eu espero que você goste da história, que nós vamos ter um momento também que nós vamos fazer uma atividade no final e eu espero que você goste, tá certo? Então a história que nós vamos contar hoje é de um rei que é filho desse rei. Esse rei que está aqui é o rei Davi. Você sabe quem é Davi, não sabe? Davi, aquele pastorzinho que foi ungido como rei e ele se tornou um grande rei. Lembra que Davi é aquele mesmo que derrubou o gigante Golias. Mas Davi se tornou um grande rei e obedecia à palavra de Deus. Mas ele teve família também. E ele teve filhos. E Davi chegou um tempo que ele ficou bem velho. E ele precisava instruir um dos seus filhos para assumir o reinado do povo de Israel. E ele orientou um dos filhos dele. E a história de hoje vai falar desse filho de Davi. E será que esse filho de Davi foi um rei bom ou um rei que não obedeceu a Deus? Então vamos prestar atenção e vamos ler na palavra de Deus e vamos aprender com essa história, tá certo? Então preste atenção. Então, criança, a história de hoje é a história do rei Salomão, filho do rei Davi. E essa história que nós vamos aprender hoje com esse rei vai nos ensinar coisas muito importantes hoje. Ela está registrada no livro de Reis. Eu queria te pedir, para você pedir a mamãe, pedir o papai, para que pudesse abrir a Bíblia, achar o livro de Reis. Você sabia que na palavra de Deus tem 2 livros, 1º e 2º Reis, que contam histórias de reis que foram obedientes ao Senhor e reis também que não foram obedientes. São histórias que nos fazem lembrar como é importante andarmos no caminho do Senhor, como esses reis foram importantes para o povo de Israel. Então, criança, a história de hoje está lá no primeiro livro de Reis, capítulo 3, a partir do versículo 3. Eu vou ler só um versículo que vai um pedaço dessa história. Preste atenção e o que aconteceu na vida desse rei Salomão. Então está escrito assim: em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que quiseres que eu te dê. Então olha só que legal. Deus está falando com Salomão em sonhos. Ele dormiu e de repente ele sonhou e Deus falou com ele. Olha que interessante. E Deus fala com ele, crianças, perguntando a ele aquilo que ele quer. Você já pensou ter Deus falando com você, te perguntando aquilo que você quer? O que você responderia para o Senhor? Salomão tinha que responder. E ele, sendo o rei, ele podia pedir muitas coisas, não é mesmo? Mas sabe, crianças, que ele escolheu uma coisa mais importante que estava no seu coração? Agora que ele estava assumindo o reinado do povo de Israel, ele tinha que pedir muitas coisas. Mas quando Deus perguntou para ele o que ele queria, sabe o que ele respondeu? Ele respondeu uma coisa muito simples. Ele podia ter pedido ao Senhor riqueza, dinheiro, poder, mas ele pediu algo muito diferente. Sabe o que ele pediu, crianças?
Salomão, então, ele orou naquele momento e pediu ao Senhor, sabe o quê? Ele pediu sabedoria. Sabedoria. Sabe o que é sabedoria? O que é ser sábio? Ele pediu, Senhor, Senhor, como eu preciso de sabedoria para liderar esse povo do Senhor? Eu não sei como reinar. Eu tenho tantas coisas para resolver nesse reinado do povo de Israel. Como é que eu vou resolver se eu não tiver sabedoria? Eu quero ser um rei sábio, como foi o meu pai Davi, o rei Davi. Então Salomão pediu ao Senhor algo muito importante. Ele queria ser um rei sábio e inteligente. Então, crianças, ele sabia que sozinho ele não poderia reinar, ele não poderia resolver os problemas ali do povo de Israel, mas que ele poderia ser um rei muito sábio se Deus desse para ele sabedoria que vem do Senhor. Esse rei Salomão, ele se tornou tão famoso por essa sabedoria que ele recebeu de Deus, que muitas pessoas começaram a ouvir falar dele. E a Bíblia conta a história que aconteceu que uma rainha, a rainha de Sabá, olha, ela era uma rainha muito famosa. Ela ouviu falar desse rei e ela queria saber se era verdade toda essa sabedoria que ele tinha, que ele mostrava no seu reinado. E ela ouvia falar e ela então foi até o palácio do rei Salomão, encontrou-se com ele e começou a fazer perguntas difíceis para ele. E ele respondeu tudo o que ela estava perguntando. E ela pôde dizer para ele assim, nossa, como é verdade que eu ouvia falar dessa sabedoria que Deus te deu, isso é verdade. Aliás, é muito mais do que eu estou ouvindo. Eu consigo perceber como Deus te fez um rei tão sábio, por tantas decisões corretas, tantas coisas boas que você tem feito. E crianças, também, Deus abençoou de uma maneira muito especial Salomão, que ele construiu um grande templo. Deus abençoou a vida de Salomão e deu sabedoria a ele para fazer todas as coisas para levantar a construção do grande templo, que era o lugar, que era a igreja daquela época. A primeira igreja foi o templo que Salomão construiu para o Senhor. Todas as coisas que Deus ordenou, que está na palavra de Deus, como seria o templo, Salomão pôde fazer de acordo com aquilo que Deus tinha ordenado. Então, crianças, o rei Salomão, lá no seu palácio, estava resolvendo muitos problemas no reinado do povo de Israel. E todos estavam sabendo daquela sabedoria que Deus estava dando a Salomão para resolver todas as questões difíceis que aconteciam ali no povo de Israel. Certo dia, a Bíblia nos conta a história que duas mulheres foram até o rei para que resolvesse um problema que tinha acontecido na noite anterior na casa daquelas mulheres. Duas mulheres tinham tido um bebezinho, só que um dos bebezinhos que nasceu estava morto. Então ali tinha duas mulheres perto do rei que estavam dizendo para ele que elas eram mãe daquele bebezinho. Mas nós sabemos que uma mãe estava falando a verdade, a outra estava falando a mentira. Porque, na verdade, só uma era a mãe verdadeira daquele bebê. Porque a outra mãe que estava falando mentira, ela já tinha perdido o seu bebê na noite anterior. Mas como elas chegaram diante do rei e queriam que ele resolvesse esse problema, o rei ouviu toda a história delas e disse assim, nós vamos resolver isso. Chamou o soldado e disse ao soldado para que partisse aquela criança no meio. E naquele momento, quando ele disse isso, a mãe verdadeira disse, não, rei, não faça isso, porque eu quero que o meu filho fique vivo, mesmo que seja com a outra mulher. Mas aí, sabe o que aconteceu? O Salomão, com toda a sua sabedoria, percebeu que aquela mãe que disse isso era a mãe verdadeira. Então, ele pegou o bebezinho e entregou para os braços daquela mãe que disse aquela resposta para ele naquele momento. E a outra mãe que estava falando mentira, que dizendo que era mãe e que era uma mãe que estava falando mentira para o rei, ela foi embora e ficou impressionada com a sabedoria do rei. E a mãe que recebeu o seu bebezinho no colo, ela agradeceu ao rei Salomão pela sua sabedoria e louvou a Deus porque ela estava com o seu bebezinho verdadeiro no seu colo.
E assim, crianças, nós podemos perceber que como Deus usava Salomão para resolver grandes problemas ali no reinado do povo de Israel. E nós podemos perceber também, crianças, que essa sabedoria que Deus estava dando para Salomão não era dele, ela vinha do Senhor. Então nós podemos aprender com esse versículo que tem a ver com a história de hoje. É o Senhor quem nos dá a sabedoria. A sabedoria, o entendimento vem dele. Tudo que nós temos de conhecimento quando nós estamos na escola ou que temos que resolver algumas questões da nossa vida, nosso dia a dia, quem nos orienta, quem nos faz ter entendimento e tomar as decisões certas é o Senhor. Essa sabedoria vem do Senhor. E na história de Salomão hoje nós aprendemos que tantas coisas que ele fez no seu reinado, tudo ele fez. Ele fez porque Deus ouviu o seu pedido. E sabemos também, criança, que Deus respondeu a oração, ao pedido de Salomão, muito mais do que aquilo que ele pediu. Ele pediu sabedoria. E nós podemos ver no livro de Reis que ele deu a Salomão riqueza, sabedoria, poder, fama. Tudo isso que ele teve no seu reinado foi porque ele soube pedir aquilo que ele mais precisava. Com isso, crianças, nós podemos aprender que nós temos que saber pedir as coisas ao Senhor. Pedir a coisa certa. Muitas vezes nós não recebemos as coisas do Senhor porque nós não sabemos pedir aquilo que é certo. Então nós devemos pedir ao Senhor que nos dê sabedoria para tomar as decisões certas, para que possamos ter sabedoria para resolver as coisas do nosso dia a dia. Às vezes nós pensamos que nós precisamos de sabedoria só lá na escola, quando a gente está aprendendo matemática, está aprendendo português, está aprendendo a fazer as letras, está aprendendo a fazer as coisas difíceis. Mas nós precisamos de sabedoria para sermos servos obedientes ao Senhor, para sempre escolher fazer aquilo que agrada a Deus. Que muitas vezes, se nós formos olhar o nosso coração, nós vamos fazer coisas que não agradam ao nosso Deus. Então, neste momento, nós vamos pedir ao Senhor que nos ajude. Nós vamos orar pedindo ao Senhor que nos abençoe. Então, feche os seus olhinhos e ore comigo. Ó Pai querido, nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor esteja abençoando em cada coisa que nós vamos fazer. Nós precisamos também, Pai, de sabedoria para fazer aquilo que agrada ao Senhor. Que o Senhor nos ensine a ser sábios e inteligentes para agradar ao Senhor. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, com a história de hoje nós aprendemos essa lição tão preciosa, que a sabedoria vem do Senhor. E esse rei, Salomão, ele era um rei tão famoso que todas as pessoas falavam dele, e já que nós aprendemos a história, né, pelo menos um pedaço da história de Salomão, você fique comigo agora que nós vamos fazer uma atividade sobre esse rei, tá certo? E eu sei que você sabe que o rei usa uma coroa, não é mesmo? Ele tem as suas vestes reais e tem a sua coroa. Então agora nós vamos fazer, junto com a tia, um modelo de uma coroa. Se você quiser fazer, fique comigo que eu vou te ensinar como é que nós vamos fazer uma coroa para que você possa contar essa história para outras pessoas também, tá certo? Então fique comigo. Então vamos fazer a coroa do rei Salomão. Você vai precisar de uma cartolina branca ou de um papel colossete, aquele que tem cor dos dois lados. Você vai precisar também de um CD para fazermos o molde, de um lápis de escrever e de canetas coloridas. Também vai precisar de giz de cera para pintar, se você quiser. Uma cola, que no caso eu tenho cola de silicone, mas pode ser cola de papel. Uma tampa de garrafa PET para fazermos outro molde de círculo. E uma tesoura sem ponta. Se você não tiver tesoura sem ponta, vai precisar da ajuda da mamãe ou do papai. E uma tira de papel com brilho. Se você não tiver a tira de papel com brilho, pode ser também uma tira de cartolina. Então vamos começar a nossa coroa assim. Você vai pegar a cartolina e vai tirar uma tira assim comprida. E vai medir na sua cabeça para saber o tamanho da sua cabeça. Eu peguei a cartolina toda aqui e cortei no comprimento da cartolina, certo? Nessa cartolina, nessa tira de cartolina ou de outro papel que você tiver arrumado na sua casa, você vai pegar o CD, aquele CD que nós
estamos no material, na lista de material. Você vai apoiar ele aqui no início da tira e vai riscar aqui embaixo, ó, fazendo molde com o lápis de escrever. Vai fazendo a metade do CD. Fez a metade do CD, encosta na pontinha de novo, segura o dedinho e faz o outro círculo. Na verdade, nós estamos fazendo a metade do círculo do CD. Encosta de novo na pontinha e você vai fazer aqui, ó, de novo, encostando. Mais uma, para fazer todas as pontinhas da coroa, até chegar no final do nosso papel. Encostou na pontinha, segura o CD e risca aqui embaixo. Continuando aqui, no final do nosso papel, nós temos aqui uma pontinha que não vai dar o CD inteiro. A gente encosta e coloca aqui o finalzinho, só um pedaço do CD. Depois que nós desenhamos todas as nossas curvinhas com o CD, nós vamos recortar aqui embaixo. Se você não conseguir recortar, pede ajuda da mamãe. Aí vai ficar assim, olha. Tá vendo? Nós vamos recortar assim. Aí, nós vamos formar a nossa coroa dessa maneira. Certo? Só que tá faltando agora o brilho da coroa, ou então as bolinhas coloridas que nós vamos fazer. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos pegar outra tira de papel e vamos desenhar. Como que nós vamos desenhar esse círculo? Lembra da tampinha de garrafa? Você vai pegar a tampinha de garrafa, o lápis e vai colocar aqui, ó, e vai fazer o molde das suas bolinhas. Várias bolinhas. Como nós temos aqui, ó, espaço 1, 2, 3, 4, 5, eu vou precisar de 5 bolinhas ou 6, se eu quiser colocar mais. Aí você desenhou, você pode colorir as bolinhas, todas para recortar e colocar aqui. Ou então você pode desenhar aqui de uma vez, ó, desenha aqui, tá? Desenhar uma pra você, olha, aqui no meio. Você vai pegar a tampinha, segurar com o dedinho, pegue seu lápis e vai fazer aqui o círculo. E você, então, com esse círculo, você pode fazer outra aqui, em todas as pontinhas da coroa. Se você quiser, você pode colorir, colocar brilho, o que você quiser aqui nesse círculo, para enfeitar e decorar a nossa coroa. Se você tiver esse EVA brilhoso, dourado, vai ficar até mais bonito também. Mas se você não tiver, você vai colorir com giz de cera mesmo. Você pega o giz de cera e vai colorir aqui, ó, a sua bolinha. Então, ou colorir, né, para ficar bem bonito as bolinhas, como se fossem pedras preciosas da coroa, tá? Colocando essa verde aqui para representar a esmeralda, uma pedra bonita. Ou então você pode pegar o EVA dourado e fazer aqui, ó, o molde das bolinhas. Você vai pegar da mesma forma, vai marcar aqui o círculo e vai fazendo todas as bolinhas aqui, ó. Vou fazer mais uma para você ver, ó. Depois que você fizer os círculos com a sua tampinha, você vai recortar ou pedir ajuda da mamãe e vai ficar desse jeito. Nós riscamos o lado liso que fica mais fácil, mas você vai colar desse lado dourado. Então, você vai pegar as suas bolinhas e vai colar aqui, ó. Vendo? Então, vai ficar dessa maneira assim, olha. Vamos virar para você ver. Nós vamos colar as bolinhas coloridas aqui, né, brilhosas no caso, ou você vai desenhar e vai colorir aqui. Então, quando você terminar, você vai medir na sua cabeça e vai colar aqui, ó. Ou você pode usar o grampeador, a mamãe pode grampear, ou pode usar a cola também, ou uma fita, né, para você colocar na sua cabeça, certo? Assim a gente fica, nós concluímos a nossa coroa do nosso rei Salomão, tá certo? Assim, crianças, nossa coroa fica pronta e você vai poder contar essa história para o papai, para a mamãe, para a titia, para quem você quiser, tá certo? E que você possa sempre lembrar que o rei Salomão, ele pediu o mais importante, foi sabedoria. E assim nós estamos despedindo da nossa história de hoje, tá ok? Tchau e até a próxima. Beijo para vocês!